From the Conference Center, Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, apresentamos-lhe a sessão geral do sacerdócio da Conferência Geral Semestral número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio de Melquisedeque, formado por irmãos da estaca West Valley City e Magna, Utah. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Brethren, we welcome you. Irmãos, sejam bem-vindos à sessão geral do sacerdócio da Conferência Geral Semestral número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Esta reunião é transmitida via satélite para os portadores do sacerdócio em muitas congregações por todo o mundo. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio de Melquisedeque formado pelas estacas de Granger, West Valley City e Magna, Utah, sob a regência de Ken Weiser, com Richard Elliott ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Ó Élderes de Israel. A oração de abertura será oferecida pelo elder Paul B. Piper, dos 70. Elders of Israel, come join us.
Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, we bow our heads tonight as we've gathered curvamos nossa cabeça diante de Ti e nos reunimos como Teus filhos, to learn how to be better brothers, para aprender como ser os melhores irmãos uns aos outros em nosso serviço, nossos quórums, to learn how to bless e aprender como abençoar thy daughters with Suas filhas, privilege to com quem temos o privilégio de servir e de ter como parte de nossa família. we're grateful to come and be taught Somos gratos por virmos e sermos ensinados e alimentados por aqueles que designated to hold the key, o Senhor designou para portar as chaves desta obra nesses últimos dias. to be taught in Para sermos ensinados the doctrine of this order a doutrina desta ordem sagrada depois da ordem de Teu Filho, segundo a ordem de Teu Filho. E para esse propósito pedimos que Teu Espírito seja conosco, that we can learn que possamos aprender, que possamos ser ensinados, por aqueles que falarem, ensinarem, instruam e sejam abençoados e inspirados, para que possamos what thou wouldst have us be. nos tornar aquilo que o Senhor deseja que nos tornemos. In the name of Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will now favor us O with coro nos brindará agora com Amai-vos uns aos outros. Depois do hino, teremos o prazer de ouvir o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. He will be followed by Ele será seguido pelo elder LeGrand R. Curtis, Jr., dos 70. There is music all around.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn. Obrigado, irmãos, por essa linda, maravilhosa música. Pouco tempo atrás, uma irmã solteira, a quem chamarei de Molly, voltou do trabalho para casa e se deparou com o porão cheio de água. Imediatamente, ela percebeu que seus vizinhos, com quem ela compartilhava os tubos de drenagem, deviam ter lavado roupas e tomado banho de modo desmedido, pois toda a água utilizada por eles foi para sua casa. Depois de chamar uma amiga para ajudá-la, elas começaram a retirar a água e a secar o local. Naquele momento, a campainha tocou. Sua amiga exclamou: "São seus mestres familiares." Molly riu. "Hoje é o último dia do mês," ela respondeu. "Mas posso garantir a você que não são meus mestres familiares." Com os pés descalços, as calças molhadas, o cabelo preso em um lenço, um elegante par de luvas de borracha, Molly caminhou até a porta. Mas sua atípica aparência não se comparava com a típica visão que tinha diante de seus olhos. Eram os mestres familiares dela. "Fiquei tão surpresa que meu queixo quase caiu," ela me disse algum tempo depois. Foi um milagre do ensino familiar, o tipo de milagre que as autoridades gerais relatam em discursos da Conferência Geral. E ela continuou: "Mas então, enquanto eu decidia se daria um beijo neles ou entregaria a eles um esfregão, eles disseram: 'Oh, Molly, pedimos desculpas. Percebemos que está ocupada. Não queremos nos intrometer, então voltaremos em outro momento.'" E eles saíram. "Quem era?" gritou a amiga que estava no porão. Eu gostaria de ter dito, com certeza não eram os 3 nefitas, admitiu Molly. Mas me contive e disse calmamente: "Eram meus mestres familiares, mas eles sentiram que não era o momento oportuno para deixarem a mensagem." Irmãos, vamos examinar brevemente o dever do sacerdócio, que foi descrito como sendo o primeiro recurso de ajuda da igreja aos indivíduos e às famílias. Florestas inteiras foram sacrificadas a fim de fornecer os papéis para organizar o ensino familiar e depois reorganizá-lo. Milhares de discursos motivacionais já foram dados com o intuito de impulsionar esse trabalho. Seguramente, nenhuma terapeuta no mundo poderia dar conta do número de crises de culpa que esse assunto tem gerado. Ainda assim, temos dificuldades em alcançar um padrão de desempenho sequer aceitável no que diz respeito ao mandamento do Senhor de zelar pela igreja por meio do ensino familiar do sacerdócio. Parte do desafio que encontramos é a constante mudança da demografia da igreja. Com nossos membros espalhados em 30 mil alas e ramos, localizados em aproximadamente 188 nações e territórios, é muito mais difícil visitar a casa de nossos irmãos e irmãs do que era nos primórdios da igreja, quando vizinhos ensinavam vizinhos em algo que chamávamos de ensino no quarteirão. Além disso, em muitas unidades da igreja há um número limitado de portadores do sacerdócio disponíveis para fazer visitas de ensino familiar, deixando aqueles que podem servir com 18 ou 20 famílias ou mais para cuidar. Pode haver também problemas com longas distâncias a percorrer, o alto custo e a disponibilidade limitada de transporte, a duração prorrogada da jornada e da semana de trabalho. Acrescente a isso alguns tabus culturais contra visitas que não foram marcadas com antecedência e problemas de segurança existentes em muitos locais do mundo e, bem, começamos a ver a complexidade do problema. Irmãos, na melhor das hipóteses e na circunstância em que o ensino familiar pode ser realizado, uma visita mensal em cada lar ainda é o ideal esperado pela igreja. Mas sabendo que em muitos locais do mundo atingir tal ideal não seria possível e que poderíamos causar sentimentos de fracasso aos irmãos quando pedíssemos que fizessem o que não poderia ser feito de forma realista,
A primeira presidência escreveu aos líderes do sacerdócio da igreja em dezembro de 2001, dando este conselho inspirado e relevante. Existem alguns lugares na igreja, registraram eles, onde o ensino familiar talvez não possa ser realizado em todas as casas, devido ao número suficiente de irmãos do sacerdócio ativos e vários outros desafios locais. Quando essas circunstâncias prevalecerem, eles continuam, os líderes devem empregar da melhor forma possível os recursos que tiverem disponíveis para zelar pelos membros e fortalecê-los. Irmãos, se eu me deparasse com esse tipo de situações difíceis em minha aula ou em meu ramo, meu companheiro do sacerdócio arônico e eu colocaríamos em prática o conselho da primeira presidência, que agora é a norma no manual da igreja, desta maneira. Em primeiro lugar, nós procuraríamos observar o mandamento contido nas Escrituras de visitar a casa de todos os membros, estabelecendo um cronograma que nos possibilitaria de fazer as visitas de modo tanto prático possível quanto prático. Dentro desse cronograma, deveríamos priorizar o nosso tempo disponível e a frequência dos contatos para as pessoas que mais precisam de nós. Os pesquisadores que os missionários estão ensinando, os conversos recém-batizados, as pessoas que estão doentes, os solitários, os menos ativos, as famílias de pais solteiros com os filhos em casa e assim por diante. Durante a organização de nosso programa para visitar todas as famílias, o que pode levar alguns meses para se concretizar, faremos outros tipos de contato com as pessoas e as famílias em nossa lista por intermédio de qualquer um dos meios que o Senhor providenciou. Certamente zelaríamos por nossas famílias na igreja e, conforme dizem as Escrituras, falaríamos a respeito do bem-estar de suas almas. Além disso, faríamos telefonemas, enviaríamos e-mails e mensagens de texto e até enviaríamos uma saudação por meio de alguma das muitas formas de mídia social disponíveis para nós. Para que as necessidades especiais fossem atendidas, poderíamos enviar uma citação das Escrituras, um trecho de um discurso de uma conferência geral ou uma mensagem mormon, que pode ser encontrada no vasto material do site lds.org. Parafraseando a primeira presidência, faremos o nosso melhor nas circunstâncias que defrontamos com os recursos que estão disponíveis para nós. Irmãos, nesta noite faço um apelo para que ampliem sua visão sobre o ensino familiar. E por favor, de maneira renovada e mais adequada, vejam a si mesmos como emissários do Senhor para os filhos dele. Isso inclui deixar para trás a tradição de ter um calendário desvairado, do tipo Lei de Moisés, que faz com que você se apresse para deixar uma mensagem programada das revistas da igreja que a família já leu. Esperamos que, em vez disso, você estabeleça uma era de preocupação genuína pelos membros, voltado ao Evangelho, zelando e cuidando dos outros, lidando com necessidades espirituais e materiais de qualquer maneira que possa ajudar. No que diz respeito ao que conta como ensino familiar, todas as coisas boas, tudo conta, todas as coisas boas que vocês fazem contam. Então relatem todas essas coisas. Na verdade, o relatório que mais importa é como vocês abençoaram e cuidaram das pessoas que estão sob sua responsabilidade, que não tem praticamente nenhuma relação com um cronograma específico ou com um determinado local. O importante é que amem as pessoas e cumpram o mandamento de zelar sempre pela igreja. Em 30 de maio do ano passado, meu amigo Troy Russell saía lentamente de sua garagem com sua caminhonete para doar mercadorias para a indústria Deseret da sua cidade. Ele percebeu que o pneu traseiro tinha passado por cima de algo. Imaginando que algum item havia caído da caminhonete, ele saiu
e encontrou seu precioso filho de 9 anos de idade, Austin, caído no chão. Os gritos, a bênção do sacerdócio, a equipe de paramédicos e a equipe do hospital foram, neste caso, em vão. Austin tinha partido. Sem conseguir dormir ou encontrar paz, Troy estava desolado. Ele disse que isso era maior do que ele podia suportar e que não seria capaz de continuar. Mas durante aquele momento angustiante, 3 forças redentoras surgiram. A primeira foi o amor e o Espírito Consolador de nosso Pai Celestial. Uma presença transmitida por meio do Espírito Santo que consolou Troy, que lhe ensinou com amor e que sussurrou que Deus sabe tudo sobre a perda de um filho perfeito e belo. A segunda foi sua esposa, Deidre, que carregou Troy nos braços, que demonstrou amor e que lhe lembrou que ela também tinha perdido o filho e que estava determinada a não perder o marido também. E a terceira força nessa história é John Manning, um mestre familiar extraordinário. Francamente, não sei que tipo de cronograma John e seu companheiro Júnior tinham quando visitaram a família Russell, ou qual mensagem eles deram quando chegaram lá, ou como eles relataram sua experiência. O que eu sei é que no semestre passado, o irmão Manning estendeu a mão e ergueu Troy Russell da tragédia que acontecera naquela entrada da garagem, como se ele estivesse erguendo o pequeno Austin em pessoa. Como mestre familiar, o atalaia, ou irmão no evangelho que ele deveria ser, John simplesmente assumiu a responsabilidade do sacerdócio e o cuidado para com Troy Russell. Ele começou dizendo: Troy, Austin quer que você se restabeleça, inclusive na quadra de basquete. Então, passarei aqui todas as manhãs às 5h15. Fique pronto, porque não quero entrar para acordá-lo. E eu sei que Deidre não vai querer isso também. Eu não queria ir, com Tommy Troy posteriormente, porque eu sempre levava Austin comigo pela manhã e sabia que as lembranças seriam muito dolorosas. Mas o John insistiu. Então eu fui. Desde o primeiro dia, nós conversamos. Ou melhor, eu falava e John ouvia. Eu falava durante o trajeto todo até a igreja e de volta para casa. Às vezes eu falava dentro do carro parado, na entrada da garagem, e via o sol nascer sobre Las Vegas. No começo foi difícil, mas com o tempo percebi que tinha encontrado forças na forma de um lento jogador de basquete amador, de 1,88 de altura, com arremesso absolutamente patético, mas que me amava e que me ouviu, até que o sol finalmente despontou novamente em minha vida. Meus irmãos do sacerdócio sagrado, quando nos referimos ao ensino familiar, ou cuidado, ou o ministério pessoal do sacerdócio, chamem-no como quiserem. É disso que estamos falando. Pedimos a vocês, mestres familiares, que sejam emissários de Deus a seus filhos e que amem, que cuidem e que orem pelas pessoas para as quais vocês foram designados, assim como nós amamos vocês, cuidamos de vocês e oramos por vocês.
que sejam vigilantes ao cuidarem do rebanho de Deus e que o fortaleçam de maneiras que sejam coerentes com suas circunstâncias. É minha oração, no nome do grande pastor, de quem sou testemunha. Sim, o Senhor Jesus Cristo. Amém. On June 14, 1989, due to some misinformation about the church, No dia 14 de junho de 1989, devido a algumas informações errôneas a respeito da igreja, o governo de Gana baniu todas as atividades da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, dentro daquele país africano. O governo confiscou todas as propriedades da igreja e toda a atividade missionária foi interrompida. Os membros da igreja que dão a esse período o nome de congelamento fizeram o melhor que puderam para viver o evangelho sem reuniões de ramo e sem o apoio de missionários. Há muitas histórias inspiradoras sobre como os membros mantiveram a luz do evangelho acesa, adorando no lar e cuidando uns dos outros como mestres familiares e professores visitantes. Por fim, os mal-entendidos foram solucionados, e no dia 29 de novembro de 1990, o congelamento chegou ao fim e as atividades da igreja foram retomadas. Desde então, o relacionamento entre a igreja e o governo de Gana tem sido excelente. Os membros que passaram pelo congelamento conseguem apontar rapidamente as bênçãos decorrentes daquele período em comum. Muitos tiveram sua fé fortalecida pela adversidade que enfrentaram. Mas uma bênção do congelamento veio de modo atípico. Nicholas Ofosu Rene era um jovem policial encarregado de tomar conta de uma capela SUD durante o congelamento. Seu dever era vigiar o edifício à noite. Quando Nicholas foi pela primeira vez à capela, viu que havia objetos espalhados por toda a parte, com papéis, livros e móveis fora do lugar. Em meio àquela bagunça, ele viu um exemplar do livro de Mormon. Tentou ignorar o livro porque lhe fora dito que era maligno, mas sentiu um estranho interesse por ele. Por fim, Nicholas não conseguiu mais ignorar o livro e o pegou. Sentiu-se compelido a começar a lê-lo. Leu durante a noite toda, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto lia. Na primeira vez pegou o livro, leu o primeiro Nephi inteiro. Na segunda, leu o segundo Nephi inteiro. Quando chegou ao capítulo 25 de segundo Nephi, leu o seguinte: E falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Naquele momento, Nicholas sentiu o espírito tão forte que começou a chorar. Deu-se conta de que no curso de sua leitura havia recebido vários sentimentos espirituais de que o livro era a Escritura, a mais correta que já tinha lido. Percebeu que os santos dos últimos dias, ao contrário do que ouvira falar, acreditavam firmemente em Jesus Cristo. Após o congelamento ter chegado ao fim e os missionários terem retornado a Gana, Nicholas, sua esposa e seus filhos filiaram-se à igreja. Quando vi no ano passado, ele era chefe de polícia e estava servindo como presidente do distrito Tamale, Gana, da igreja. Ele disse: A igreja transformou minha vida. Graças dou ao Deus Todo-Poderoso por ter me conduzido a este evangelho. Albert Davis, outro ganense, acompanhou um amigo até uma de nossas capelas, onde o amigo teria uma reunião de presidência. Enquanto esperava, Albert leu um livro que encontrou por ali. Quando a reunião terminou, Albert quis levar o livro para casa. Foi-lhe dada a permissão para levar o livro e também um exemplar do livro de Mormon. Quando chegou em casa, começou a ler o livro de Mormon. Não conseguia largá-lo. Leu à luz de vela até às 3 horas da madrugada. Fez isso por várias noites, sentindo-se totalmente cativado pelo que lia e sentia. Albert agora é membro da igreja. Angelo Scarpula começou seus estudos teológicos em seu país natal, a Itália. Quando tinha 10 anos, por fim, tornou-se padre e serviu em sua igreja com devoção. Em um determinado momento, sua fé começou a vacilar, e ele procurou e recebeu a oportunidade de prosseguir os estudos. No entanto, quanto mais estudava, mais preocupado ficava. O que lia e o que sentia convenceram-no de que houvera uma grande apostasia geral da doutrina verdadeira ensinada por Jesus e os primeiros apóstolos. Ângelo procurou a verdadeira religião de Deus em várias igrejas, mas permaneceu insatisfeito por muitos anos.
Certo dia, encontrou 2 membros da igreja que estavam ajudando os missionários a encontrar mais pessoas para ensinar. Sentiu-se conduzido até eles e ouviu alegremente sua mensagem. Ângelo aceitou de bom grado um exemplar do livro de Mórmon. Naquela noite começou a ler o livro. Sentiu-se tomado de alegria. Por meio do Espírito, Deus concedeu a Ângelo a certeza em sua alma de que no livro de Mórmon ele encontraria a verdade que estivera procurando por tantos anos. Sentiu-se inundado por agradáveis sentimentos. O que leu e o que aprendeu com os missionários confirmaram sua conclusão de que houvera uma apostasia geral, mas também soube que a verdadeira Igreja de Deus havia sido restaurada na Terra. Pouco tempo depois, Ângelo foi batizado na igreja. Quando o conheci, ele era o presidente do ramo Rimini, Itália, de nossa igreja. O que Nicholas, Alibert e Ângelo vivenciaram com o livro de Mórmon faz nos lembrar o que aconteceu com Parley P. Pratt. Abri o livro com ansiedade, li o dia inteiro. Comer era um fardo, eu não tinha o menor apetite. À noite, dormir era um sacrifício, pois preferia ler do que dormir. Enquanto lia, o Espírito do Senhor estava sobre mim, e soube e compreendi que o livro era verdadeiro, tão claro e manifestamente quanto um homem compreende e sabe que está vivo. Minha alegria era completa, e minha satisfação era tal que compensou todas as tristezas, os sacrifícios e os labores de toda a minha vida. Alguns têm uma poderosa experiência pessoal como essas com o livro de Mórmon, na primeira vez em que o abrem, mas para outros, o testemunho da veracidade vem de modo mais gradual, à medida que o leem e oram a respeito dele. Esse foi meu caso. Li o livro de Mórmon pela primeira vez quando era adolescente e frequentava o seminário. Este é o exemplar do livro de Mórmon que li. Não posso dizer o momento ou o local exatos em que tudo aconteceu, mas em algum ponto daquela leitura, comecei a sentir algo. Senti um calor e senti o Espírito toda vez que abri o livro. O sentimento crescia à medida que eu continuava a leitura. Esse sentimento permanece até hoje. Toda vez que abro o livro de Mórmon, é como ligar um interruptor. O Espírito flui para o meu coração e para a minha alma. Para outros ainda, o testemunho do livro de Mórmon vem mais lentamente, após muito estudo e muita oração. Tenho um amigo que leu o livro de Mórmon procurando saber se era verdadeiro. Colocou em prática o convite de Moroni de perguntar a Deus com um coração sincero, com real intenção e fé em Cristo, se o livro de Mórmon era verdadeiro, mas não recebeu de imediato a resposta espiritual prometida. Contudo, certo dia, enquanto ele refletia profundamente ao dirigir pela estrada, o Espírito lhe testificou a veracidade do livro de Mórmon. Ele sentiu-se tão feliz e tão emocionado que abriu a janela do carro e gritou, não para alguém em particular, mas para o mundo todo, é verdade! Quer nosso testemunho do livro de Mórmon venha na primeira vez em que abrirmos, ou após algum tempo, esse livro vai nos influenciar todos os dias de nossa vida se continuarmos a lê-lo e colocar em prática seus ensinamentos. O presidente Ezra Taft Benson ensinou: existe um poder no livro que começa a fluir para a nossa vida no momento em que iniciamos um estudo sério de seu conteúdo. Vocês descobrirão maior poder para resistir à tentação. Encontrarão mais poder para evitar as dissimulações. Encontrarão poder para permanecer no caminho reto e estreito. Incentivo todos os que ouvem esta mensagem, inclusive os portadores do sacerdócio arônico, aqui reunidos nesta noite, a descobrirem o poder do livro de Mórmon. Conforme incentivou o presidente Thomas S. Monson, leiam o livro de Mórmon, ponderem seus ensinamentos, perguntem ao Pai Celestial se esse livro é verdadeiro. Nesse processo, vocês vão sentir o Espírito de Deus em sua vida. Esse Espírito fará parte de seu testemunho de que o livro de Mórmon é verdadeiro, de que Joseph Smith foi um profeta de Deus e de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a verdadeira Igreja de Deus na Terra hoje. Esse testemunho vai ajudá-los a resistir às tentações. Vai prepará-los para a grande necessidade de trabalhar com diligência nas vinhas do Senhor. Será uma âncora segura quando acusações ou afirmações difamatórias forem usadas para questionar sua fé e será um alicerce firme como uma rocha quando vocês forem desafiados com perguntas que não conseguem responder, ao menos não imediatamente.
Vocês serão capazes de discernir a verdade do erro e sentirão a certeza proveniente do Espírito Santo confirmar-lhes, repetidas vezes, seu testemunho à medida que continuarem a ler o livro de Mórmon por toda a vida. Também incentivo todos os pais que ouvem ou leem esta mensagem a fazerem do livro de Mórmon uma parte importante de seu lar. Enquanto nossos filhos estavam crescendo, líamos o livro de Mórmon durante o desjejum. Este é o marcador que usávamos. Na parte da frente, há uma citação do presidente Benson, prometendo que Deus derramará a bênção sobre nós ao lermos o livro de Mórmon. No verso, está a seguinte promessa do presidente Marion G. Romney, antigo conselheiro na primeira presidência. Estou certo de que, se os pais lerem o livro de Mórmon fervorosa e regularmente em casa, tanto individualmente como com seus filhos, o espírito desse grande livro acabará permeando nosso lar, bem como todos os que nele habitam. As discórdias desaparecerão. Os pais vão aconselhar os filhos com maior amor e sabedoria. Os filhos ficarão mais atentos e obedientes aos conselhos dos pais. Haverá maior retidão. A fé, a esperança e a caridade, o puro amor de Cristo, serão abundantes em nosso lar e em nossa vida, trazendo consigo paz, alegria e felicidade. Agora, muitos anos depois de nossos filhos terem saído de casa e estarem cuidando de sua própria família, vemos claramente o cumprimento da promessa do presidente Romney. Nossa família está longe de ser perfeita, mas podemos prestar o testemunho do poder do livro de Mórmon e das bênçãos que sua leitura nos proporcionou e continua a proporcionar na vida de toda a nossa família. Talvez o maior poder do livro de Mórmon seja a sua capacidade de aproximar-nos de Jesus Cristo. Tem um forte testemunho dele e de sua missão de redenção. Por meio desse livro, adquirimos o entendimento da majestade e do poder de sua expiação. Ele ensina claramente sua doutrina. E graças aos magníficos capítulos que descrevem a visita do Cristo ressuscitado aos nefitas, vemos e vivenciamos como ele amou, abençoou e ensinou aquelas pessoas, passando a entender que ele fará o mesmo por nós se nos achegarmos a ele ao vivermos seu evangelho. Irmãos, presto testemunho do poder do livro de Mórmon. Quer eu leia em inglês, italiano ou francês, em versão impressa ou num dispositivo eletrônico, sinto o mesmo espírito maravilhoso fluir de seus capítulos e versículos para a minha vida. Testifico que ele tem a capacidade de nos aproximar de Cristo. Oro para que cada um de nós aproveite plenamente o poder que existe nesse maravilhoso livro de Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal do regente, a congregação ficará em pé e se juntará ao coro cantando Alegres Cantemos, hino número 3. Depois do hino, ouviremos o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Terei então o privilégio de dirigir-lhes a palavra.
What a beautiful hymn. Que lindo hino. Muito obrigado. Among the most unforgettable characters Entre os personagens mais inesquecíveis das Escrituras está Alma, o filho. was the son of a great prophet. Embora ele fosse o filho de um grande profeta, afastou-se do caminho correto por algum tempo e tornou-se um homem muito iníquo e idólatra. Por razões que não compreendemos, ele se opôs ativamente a seu pai e procurou destruir a igreja. Because of his eloquence and E devido à sua eloquência e persuasão, obteve grande sucesso. but Alma's life changed when an angel of Mas a vida de Alma mudou quando um anjo do Senhor apareceu a ele e falou com voz de trovão. nights Alma was Durante 3 dias e 3 noites, Alma foi torturado com eterno tormento pelas dores de uma alma condenada. E então, de alguma forma, uma lembrança distante iluminou as trevas de sua mente. eternal truth Uma verdade eterna ensinada por seu pai, Christ que Jesus Cristo viria para expiar os pecados do mundo. Alma had long ago rejected such Muito tempo antes, Alma havia rejeitado tais conceitos, mas agora, tendo fixado a mente nesse pensamento, com humildade e fervor, colocou sua confiança no poder expiatório de Cristo. Quando Alma ressurgiu dessa experiência, era um homem mudado. Daquele momento em diante, dedicou a sua vida a desfazer os danos que havia causado. Ele é um grande exemplo de arrependimento, perdão e lealdade duradoura. Alma was eventually chosen to succeed his Foi então escolhido para suceder a seu pai como líder da Igreja de Deus. nation must have known Todos os cidadãos da nação nefita provavelmente conheciam a história de Alma. Os Twitters, Instagrams e Facebooks da época devem ter ficado repletos de imagens e histórias sobre ele. Alma provavelmente aparecia com frequência na revista Zarahemla em sua capa e era tema de editoriais e especiais de televisão. in short Resumindo, ele era talvez a celebridade mais famosa de sua época. but when Alma saw that his people Mas quando Alma viu que seu povo estava se esquecendo de Deus e enchendo-se de orgulho e contenda, that sounds almost like our times parece mais como os nossos dias de hoje, ele decidiu renunciar ao cargo público e dedicar-se exclusivamente ao sumo sacerdócio da Santa Ordem de Deus, pregando arrependimento entre os nefitas. Inicialmente, Alma teve grande sucesso, isto é, até viajar para a cidade de Amonia. O povo daquela cidade estava bem ciente de que Alma já não era mais seu líder político, e eles tinham pouco respeito por sua autoridade do sacerdócio. Eles o injuriaram, ridicularizaram e expulsaram da cidade. Desolado, Alma virou as costas para a cidade de Amonia. Mas um anjo disse-lhe para voltar. Pensem nisto. Foi pedido que ele retornasse para as pessoas que o odiavam, que eram hostis com a igreja. Era uma designação perigosa, talvez custaria sua vida, mas Alma não hesitou e voltou rapidamente. fasting many days when he entered the Ele tinha jejuado muitos dias quando entrou na cidade. Lá perguntou a um estranho se ele daria algo de comer a um humilde servo de Deus. O nome desse homem era Amulek. Amalek was a well-to-do, well-known citizen Amulek era um cidadão rico e muito conhecido em Amonia. Embora ele descendesse de uma longa linhagem de fiéis, sua própria fé havia esfriado. Mais tarde, confessou: "Fui chamado muitas vezes e não quis ouvir. Portanto, eu sabia a respeito destas coisas, embora não quisesse acreditar. Assim, continuei rebelando-me contra Deus." but God was preparing Amalek
Mas Deus estava preparando Amaleque, e quando Amaleque conheceu Alma, recebeu esse servo do Senhor em sua casa, onde Alma ficou por muitos dias. Durante esse tempo, Amaleque abriu seu coração para a mensagem de Alma, e uma mudança maravilhosa veio sobre ele. Dali em diante, Amaleque não apenas acreditou, ele se tornou um defensor da verdade. Quando Alma retornou para ensinar entre o povo de Amonia, tinha uma segunda testemunha a seu lado, Amaleque, que fazia parte do povo. Os eventos que se seguiram constituem uma das narrativas mais doces e, ao mesmo tempo, mais amargas de todas as Escrituras. Vocês podem ler a respeito disso em Alma, do capítulo 8 ao 16. Hoje, gostaria de convidá-los a ponderar duas perguntas. Primeiro, o que posso aprender com Alma? Segundo, de que modo sou parecido com Amaleque? Deixe-me começar perguntando a todos os antigos, atuais ou futuros líderes da Igreja de Jesus Cristo: o que podem aprender com Alma? Alma era um homem excepcionalmente talentoso e capaz. Poderia ter sido fácil pensar que não precisava da ajuda de ninguém. No entanto, o que Alma fez ao voltar para Amonia? Encontrou Amaleque e pediu a ajuda dele. E ele recebeu essa ajuda. Por algum motivo, nós, líderes, às vezes relutamos em encontrar nossos Amaleques. Talvez pensemos que podemos fazer melhor o trabalho sozinhos, ou hesitamos por não querer incomodar as outras pessoas, ou presumimos que elas não vão querer participar. Muitas vezes, hesitamos em convidar as pessoas a usarem seus talentos concedidos por Deus e a envolverem-se no grande trabalho de salvação. Pense no Salvador. Ele começou a estabelecer sua igreja sozinho? Não. Sua mensagem não era: fiquem onde estão, eu cuido disso. Na verdade, era: vem, segue-me. Ele inspirou, convidou, instruiu e então confiou a seus seguidores a tarefa de fazer as coisas que o viram fazer. Dessa forma, Jesus Cristo edificou não apenas a sua igreja, mas também seus servos. Qualquer que seja o cargo em que vocês servem atualmente, seja como presidente do quórum de diáconos, presidente de estaca ou presidente de área, para ser bem-sucedidos, vocês precisam encontrar seus Amaleques. Pode ser alguém humilde ou até mesmo que passa despercebido na congregação. Talvez seja alguém que pareça desmotivado ou incapaz de servir. Seus Amaleques podem ser jovens ou velhos, homens ou mulheres, inexperientes, fatigados ou inativos na igreja. Mas o que talvez não seja notado à primeira vista é que eles estão esperançosos de ouvi-los dizer: o Senhor precisa de vocês. Eu preciso de vocês. No fundo, muitos querem servir a Deus. Querem ser um instrumento nas mãos dele. Desejam lançar sua foice e esforçar-se com vigor a fim de preparar a terra para o retorno de nosso Salvador. Desejam edificar a igreja dele, mas estão relutantes em começar. Muitas vezes esperam que alguém os procure. Convido vocês a pensar nas pessoas em seu ramo ou em sua ala, em sua missão ou estaca, que precisam ser chamadas a agir. O Senhor está trabalhando com elas, preparando-as, abrandando o seu coração. Encontrem-nas ao procurá-las com o coração. Estendam a mão, ensinem, inspirem, pergunte a eles. Compartilhem com as pessoas as palavras do anjo Amaleque, que a bênção do Senhor recairá sobre eles e sua casa.
Vocês podem se surpreender ao descobrir um valoroso servo do Senhor que, do contrário, teriam permanecido despercebidos. Embora alguns de nós deveriam estar procurando um Amaleque, para outros a pergunta seria: de que modo sou parecido com Amaleque? Talvez ao longo dos anos vocês se tornaram menos comprometidos em seu discipulado. Talvez o fogo de seu testemunho tenha enfraquecido. Vocês podem ter se distanciado do corpo de Cristo. Talvez tenham se desiludido ou até estejam bravos. Assim como algumas das pessoas da antiga igreja em Éfeso, talvez vocês tenham deixado para trás seu primeiro amor, as sublimes verdades eternas do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez como Amaleque, vocês saibam em seu coração que o Senhor os chamou muitas vezes, mas não quiseram ouvir. Não obstante, o Senhor vê em vocês o que viu em Amaleque, o potencial de um valoroso servo com um trabalho importante a fazer e com um testemunho a compartilhar. Há serviços que ninguém mais pode prestar da mesma maneira que vocês. O Senhor confiou a vocês seu santo sacerdócio, o qual contém o potencial divino de abençoar e elevar as pessoas. Escutem com o coração e sigam os sussurros do Espírito. Senti-me emocionado com a história de um irmão que perguntou a si mesmo: quando o Senhor chamar, eu ouvirei? Chamarei esse bom irmão de Davi. Ele se converteu à igreja há 30 anos. Serviu missão e depois cursou direito na faculdade. Enquanto estudava e trabalhava para sustentar sua jovem família, deparou-se com algumas informações sobre a igreja que o deixaram confuso. Quanto mais lia esses materiais negativos, mais incerto sentia-se. Por fim, pediu que o seu nome fosse removido dos registros da igreja. Daquele momento em diante, assim como Alma em sua época de rebelião, Davi passou muito tempo debatendo com membros da igreja, envolvendo-se em conversas online com o propósito de questionar suas crenças. Ele era muito bom em debater e questionar. Um dos membros com o qual ele debateu chamarei de Jacob. Jacob sempre foi gentil e respeitoso com Davi, mas também era firme ao defender a igreja. Ao longo dos anos, Davi e Jacob desenvolveram um respeito e uma amizade mútuos. O que Davi não sabia é que Jacob estava orando por ele e o fez fielmente por mais de uma década. Até colocou o nome de seu amigo nas orações dos templos do Senhor. Desejou que o coração de Davi fosse abrandado. Com o passar do tempo, lentamente, Davi de fato mudou. Começou a se lembrar com carinho das experiências espirituais que tivera. Lembrou-se da felicidade que sentia quando era membro da igreja. Tal como Alma, Davi não se esquecera completamente das verdades do Evangelho que havia aceitado no passado. E como Amaleque, ele sentiu o Senhor estender a mão para ele. Davi era sócio de uma firma de advocacia, um emprego de prestígio. Ele havia criado uma reputação de crítico da igreja e era orgulhoso demais para pedir que o redmitissem. No entanto, continuou a sentir a influência do pastor. Aceitou de coração a Escritura e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Ele orou: amado Deus, quero ser um santo dos últimos dias novamente, mas tenho perguntas que precisam ser respondidas.
Começou a dar os ouvidos aos sussurros do Espírito e às respostas inspiradas de amigos, como nunca fizera antes. Uma após outra, suas dúvidas tornaram-se fé, até que ele finalmente percebeu que podia sentir novamente o testemunho de Jesus Cristo e de sua igreja restaurada. Naquele momento, ele soube que seria capaz de superar seu orgulho e fazer o que fosse necessário para ser aceito de volta na igreja. Finalmente, Davi entrou nas águas do batismo e então começou a contar os dias até poder obter a restauração de suas bênçãos. Fico feliz em relatar que, no verão passado, as bênçãos de Davi foram restauradas a ele. Ele está participando ativamente na igreja de novo, serve como professor de doutrina do Evangelho em sua ala. Aproveita todas as oportunidades para falar com outras pessoas a respeito de sua transformação, para remediar os danos que causou e para prestar testemunho do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, que possamos procurar, encontrar, inspirar e confiar nos amuleques de nossa ala e estaca. Há muitos amuleques na igreja hoje em dia. Talvez vocês conheçam algum. Talvez vocês sejam um deles. Talvez o Senhor esteja sussurrando a vocês, incentivando-os a voltar para seu primeiro amor. Contribuir com seus talentos. Exercer o sacerdócio dignamente. E servir lado a lado com os demais membros da igreja, ao achegarem-se a Jesus Cristo e edificarem o reino de Deus. Nosso amado Salvador sabe onde vocês estão, conhece seu coração. Ele quer resgatá-lo. Ele vai estender a mão a vocês. Apenas abra o seu coração para Ele. É minha esperança que aqueles que se desviaram do caminho do discipulado, mesmo que uns poucos graus, contemplem a bondade e a graça de Deus. Vejam com o coração, aprendam com a alma e a moleque, e ouçam as palavras do Salvador que mudarão sua vida. Vem, segue-me. Exorto-os a atenderem o seu chamado, pois certamente receberão os frutos do céu. A bênção do Senhor recairá sobre vocês e sua casa. Disso testifico e deixo-lhes minha bênção como um apóstolo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. I feel blessed to be in this meeting. Sinto-me abençoado por estar nesta reunião com aqueles que portam o sacerdócio de Deus. A devoção, a fé e o serviço abnegado deste grupo de homens e rapazes são um milagre moderno. Falo hoje aos portadores do sacerdócio, unidos de todo o coração no serviço ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor concede seu poder aos homens que servem dignamente em suas responsabilidades do sacerdócio em todos os ofícios. Wilford Woodruff, quando era presidente da igreja, descreveu sua experiência nos ofícios do sacerdócio. O primeiro sermão que ouvi foi nesta igreja. No dia seguinte, fui batizado. Fui ordenado mestre. Minha missão começou imediatamente. Servi toda aquela missão como mestre. Na conferência, fui ordenado sacerdote. Após ter sido ordenado sacerdote, fui enviado para uma missão
no sul do país. That was in the fall of 1830. Isso aconteceu no segundo semestre de 1834. And we started out Eu tinha um companheiro e começamos a missão sem bolsa nem alforje. a good many miles. Viajei sozinho por muitos quilômetros, preguei o Evangelho e batizei That I could not muitas pessoas, as quais eu não podia confirmar como membro da igreja I traveled por eu ser apenas um sacerdote. Viajei por algum tempo pregando o Evangelho antes de ser ordenado elder. Agora, been some 54 sou membro dos 12 apóstolos há cerca de 54 anos. Viajei com esse quórum e com outros quórums por 60 anos, disse ele. he went on to say E gostaria de dizer a esta congregação this assembly que fui tão edificado pelo poder de Deus enquanto portava o ofício de mestre the office of a teacher e especialmente quando oficiava na vinha como sacerdote, ever was. quanto sempre fui como apóstolo. There is no difference Não há diferença so long as desde que façamos nosso dever. Fim da citação. spiritual possibility Essa maravilhosa possibilidade espiritual de não haver diferença é sugerida na descrição que o Senhor dá de que o sacerdócio arônico é um apêndice do sacerdócio de Melquisedeque. A palavra apêndice significa que os dois estão conectados. Essa conexão é importante para que o sacerdócio se torne a força e a bênção que pode ser neste mundo e para sempre, pois não tem princípio de dias nem fim de anos. A conexão é simples. O sacerdócio arônico ajuda a preparar os rapazes para uma responsabilidade ainda mais sagrada. O poder e a autoridade do maior, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, é possuir as chaves de todas as bênçãos espirituais da igreja. Ter o privilégio de receber os mistérios do reino de Deus, do céu, de que se lhe abram os céus, de comunicar-se com a Assembleia Geral e Igreja do Primogênito e usufruir a comunhão e presença de Deus, o Pai, e de Jesus, o mediador do novo convênio. Essas chaves do sacerdócio são exercidas em sua plenitude por apenas um homem de cada vez, o presidente e sumo sacerdote presidente da Igreja do Senhor. Então, por delegação do presidente, todos os homens que portam o sacerdócio de Melquisedeque podem ser investidos de autoridade e do privilégio de falar e agir no nome do Todo-Poderoso. Esse poder é infinito. Ele diz respeito à vida e à morte, à família e à igreja, à grandiosa natureza do próprio Deus e de seu trabalho eterno. O Senhor está preparando os portadores do sacerdócio arônico para se tornarem élderes, que sirvam com fé, com poder e com gratidão no glorioso sacerdócio de Melquisedeque. Para os élderes, uma profunda gratidão será essencial para que possam cumprir com sua parte no pleno serviço do sacerdócio. Vocês vão se lembrar de seus dias como diáconos, mestres ou sacerdotes, quando aqueles que portavam o sacerdócio maior voltavam-se para elevá-los e incentivá-los em sua jornada do sacerdócio. Cada portador do sacerdócio de Melquisedeque possui tais lembranças, mas a sensação de gratidão pode ter diminuído com os anos. Minha esperança, nesta noite, é reacender esse sentimento e, com ele, uma determinação de dar a todos os que vocês puderem o mesmo tipo de ajuda que receberam no passado. Lembro-me de um bispo que me tratou como se eu já tivesse alcançado todo o meu potencial no poder do sacerdócio. Ele me chamou certo domingo, quando eu era sacerdote. Disse-me que precisava que eu fosse seu companheiro para visitar alguns membros de nossa ala. Ele fez parecer como se eu fosse sua única esperança de sucesso. Ele não precisava de mim. Tinha excelentes conselheiros no bispado. Visitamos uma viúva que não tinha dinheiro nem alimento. Ele queria que eu o ajudasse a tocar o coração dela, a desafiá-la a elaborar e adotar um orçamento e a prometer-lhe que ela poderia superar a situação a ponto de passar a ajudar outras pessoas.
Fomos consolar duas meninas que estavam vivendo numa situação difícil. Ao nos afastarmos, ele me disse calmamente: essas crianças nunca se esquecerão de que viemos visitá-las. E na casa seguinte, vi como convidar um homem menos ativo a voltar para o Senhor, convencendo de que os membros da ala precisavam dele. Aquele bispo era um portador do sacerdócio de Melquisedeque que estava elevando minha visão e incentivando-me por meio do exemplo. Ele me ensinou a ter o poder e a coragem para ir a qualquer lugar a serviço do Senhor. Ele se foi para receber sua recompensa há muito tempo, mas ainda me lembro dele porque estendeu a mão para me elevar quando eu era ainda um inexperiente portador do sacerdócio arônico. Aprendi posteriormente que ele me via em um futuro caminho do sacerdócio de maiores responsabilidades em um lugar além da minha própria visão naquela época. Meu pai fez a mesma coisa por mim. Ele era um experiente e sábio portador do sacerdócio de Melquisedeque. Certa vez, um apóstolo lhe pediu que escrevesse um pequeno artigo sobre a evidência científica da idade da Terra. Ele o escreveu cuidadosamente, sabendo que algumas pessoas que talvez leriam esse artigo tinham um forte sentimento de que a Terra era muito mais nova do que as evidências científicas sugeriam. Ainda me lembro de meu pai entregar-me o que escreveu e dizer: Hal, você tem a sabedoria espiritual para saber se devo enviar isto para os apóstolos e profetas. Não consigo me lembrar da maior parte do que estava escrito no artigo, mas levarei comigo para sempre a gratidão que senti por um grande portador do sacerdócio de Melquisedeque que viu em mim sabedoria espiritual que eu não conseguia ver. Uma noite, alguns anos mais tarde, após eu ter sido ordenado apóstolo, o profeta de Deus chamou-me e pediu-me que lesse algo que ele havia escrito sobre a doutrina da igreja. Ele havia passado a noite lendo os capítulos de um livro. Disse com uma risada: não consigo ler tudo isso. Você não deveria estar descansando enquanto eu trabalho. Ele então usou quase as mesmas palavras que meu pai tinha usado anos antes. Hal, é você quem deve ler isto. Você saberá se é certo publicá-lo. O mesmo padrão de um portador de sacerdócio de Melquisedeque de elevar a visão e dar confiança veio certa noite em um festival de oratória organizado pela igreja. Aos 17 anos de idade, fui convidado a falar para um grande público. Não tinha ideia do que era esperado de mim. Não havia recebido um tema, então preparei um discurso que ia muito além do que eu sabia sobre o Evangelho. Ao falar, percebi que havia cometido um erro. Ainda consigo me lembrar, depois de ter falado, de meu sentimento de fracasso. O orador seguinte, que seria o último, era o elder Matthew Cowley, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele era um grande orador, amado por toda a igreja. Ainda me lembro de olhar para ele do meu lugar próximo ao púlpito. Ele começou o discurso com uma voz poderosa. Disse que meu discurso tinha feito com que ele se sentisse como se estivesse em uma grande conferência. Ele sorriu ao dizer isto. Meus sentimentos de fracasso desapareceram e foram seguidos da confiança de que um dia iria me tornar o que ele parecia achar que eu já fosse. As lembranças daquela noite ainda me levam a ouvir atentamente quando um portador de sacerdócio discursa. Graças ao que Elder Cowley fez por mim, sempre suponho que vou ouvir a palavra de Deus. Raramente me decepciono e frequentemente me maravilho, e não posso fazer outra coisa senão sorrir, assim como o Elder Cowley. Muitas coisas podem ajudar a fortalecer nossos jovens irmãos para que progridam no sacerdócio, mas nada será mais poderoso do que ajudá-los a desenvolver a fé e a certeza de que podem confiar no poder de Deus em seu serviço no sacerdócio. Eles não vão desenvolver essa fé e essa confiança passando apenas por uma experiência na qual foram elevados, mesmo que pelo mais talentoso portador do sacerdócio de Melquisedeque. A habilidade de confiar nesses poderes deve ser cultivada por muitas expressões de confiança daqueles que são mais experientes no sacerdócio. Os portadores do sacerdócio arônico vão precisar de incentivo e de correção do próprio Senhor por meio do Espírito Santo diariamente e até mesmo de hora em hora.
Eles receberão isso à medida que escolherem permanecer dignos dessas coisas. Vai depender das escolhas que eles fizerem. É por isso que devemos ensinar, pelo exemplo e pelo testemunho, que as palavras do rei Benjamim, um grande líder do sacerdócio de Melquisedeque, são verdadeiras. São palavras de amor faladas em nome do Senhor, a quem esse sacerdócio pertence. O rei Benjamim ensina o que é requerido de nós, a fim de que permanecemos puros o suficiente para receber o incentivo e a correção do Senhor. E, finalmente, não vos posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que não os posso enumerar. Isto, porém, posso dizer-vos, se não tomardes cuidado com vós mesmos, e vossos pensamentos, e vossas palavras, e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouvistes, concernente à vinda de nosso Senhor até o fim de vossa vida, perecereis. E agora, homem, lembra-te e não pereças. Todos estamos cientes de que os dardos inflamados do inimigo da retidão estão sendo lançados como um terrível vento contra os jovens portadores do sacerdócio, a quem tanto amamos. Para nós, ele se assemelha aos 2.000 jovens guerreiros que se chamavam de filhos de Elamã. Eles podem sobreviver, assim como os jovens guerreiros sobreviveram, caso mantenham-se seguros, como o rei Benjamim os exortou. Os filhos de Elamã não duvidaram. Lutaram bravamente e chegaram à vitória porque acreditavam nas palavras de suas mães. Compreendemos o poder da fé que uma mãe amorosa tem. As mães oferecem esse grande apoio a seus filhos atualmente. Mas nós, portadores do sacerdócio, podemos e devemos acrescentar a esse apoio nossa determinação de cumprir com nossa responsabilidade, de que, ao sermos convertidos, devemos fortalecer nossos irmãos. Minha oração é que todo portador do sacerdócio de Melquisedeque aceite a oportunidade oferecida pelo Senhor. E se houver algum homem entre vós de espírito forte, que tome consigo aquele que for fraco, para que seja edificado em toda mansidão, a fim de também se tornar forte. Portanto, levai convosco os que são ordenados ao sacerdócio menor, e enviai-os adiante de vós para marcar compromissos e preparar o caminho e cumprir os compromissos que não puderdes cumprir. Eis que foi assim que meus apóstolos na antiguidade edificaram-me a minha igreja. Vocês, líderes do sacerdócio e pais dos portadores do sacerdócio arônico, podem realizar milagres. Vocês podem preencher as fileiras de álderes fiéis com rapazes que aceitam o chamado para pregar o Evangelho e o fazem com confiança. Vocês verão muitos dos que vocês elevaram e incentivaram permanecer fiéis, casar dignamente no templo e, em troca, elevar e preparar outras pessoas. Isso não requer novos programas de atividades, materiais de ensino melhorados ou melhores mídias sociais. Não será necessário nenhum chamado além do que vocês já têm. O juramento e o convênio do sacerdócio dão-lhes poder, autoridade e orientação. Oro para que, ao irem para casa, estudem cuidadosamente o juramento e convênio do sacerdócio, encontrado na seção 84 de Doutrina e Convênios. Todos nós esperamos que mais rapazes tenham experiências como as de Wilford Woodruff, que, como portador do sacerdócio arônico, ensinou o Evangelho de Jesus Cristo com poder de conversão. Oro para que estejamos à altura de nosso chamado de levar outros, de modo a prepará-los para seu glorioso serviço. Agradeço de todo o coração as pessoas maravilhosas que me elevaram e me mostraram como amar e elevar outras pessoas. Testifico que o presidente Thomas S. Monson possui todas as chaves do sacerdócio na terra nestes dias. Presto testemunho de que ele, com toda uma vida de serviço, é um exemplo para todos nós de como elevar outras pessoas como portador do sacerdócio de Melquisedeque. Sou pessoalmente grato pela maneira como ele me elevou e me mostrou como elevar outras pessoas. Deus o Pai vive. Jesus é o Cristo. Esta é a sua igreja e o seu reino. Este é o seu sacerdócio. Sei disso por mim mesmo.
pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, agradecemos por sua presença nesta noite. Agradecemos também ao coro do sacerdócio de Melquisedeque pela música inspiradora que ofereceram. E reconhecemos a todos os que ajudaram de qualquer forma na preparação destas reuniões. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após as palavras do presidente Monson, o coro encerrará esta conferência cantando Deixa a luz do sol entrar. A oração de encerramento será feita pelo elder Bruce D. Porter, dos 70. Tonight, brethren, I pray for the guidance. Esta noite, irmãos, rogo para a orientação de nosso Pai Celestial a compartilhar minha mensagem com vocês. Em 1833, o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith um plano para termos uma vida saudável. Conhecemos essa revelação como a palavra de sabedoria que está na seção 89 de Doutrina e Convênios. E somos instruídos especificamente sobre o que devemos comer e sobre o uso de substâncias proibidas que são prejudiciais a nosso corpo. Aqueles que são obedientes aos mandamentos do Senhor e que fielmente observam a palavra de sabedoria têm bênçãos prometidas específicas, que incluem uma boa saúde e vigor físico. Recentemente, li o relato de uma história dramática sobre essas promessas. Um membro fiel da igreja, John Larson, serviu durante a Segunda Guerra Mundial na Guerra Costeira dos Estados Unidos, no navio USS Cambria. Durante uma batalha nas Filipinas, chegou a notícia de que um esquadrão de bombardeiros e de aviões kamikaze de combate se aproximavam. Ordens de evacuação imediata foram dadas. Por causa da total destruição do navio USS Cambria, John e 3 companheiros reuniram seus equipamentos e correram para a praia, na esperança de partir em outro navio. Felizmente, um navio rebocador os levou até o último navio que partiria da baía. Os homens do navio da partida, em força para evacuar o mais rápido possível, estavam ocupados no convés e tiveram tempo apenas para jogar cordas para os 4 homens, a fim de subirem para o convés. John tinha um rádio muito pesado amarrado às suas costas e, de repente, estava balançando na ponta de uma corda de 12 metros, do lado do navio que partiria para o mar. Ele começou a escalar a corda, ciente de que se escorregasse, certamente morreria. Depois de subir apenas 1/3 do percurso, seus braços queimavam de tanta dor. Ele estava tão fraco que sentia não mais ser capaz de segurar-se à corda. Com suas forças esgotadas e arrebatado pelo sombrio destino, John silenciosamente clamou a Deus, dizendo-lhe que sempre guardara a palavra de sabedoria e viver em retidão. E que naquele momento precisava desesperadamente das bênçãos prometidas. John disse que mais tarde, que ao terminar sua oração, sentiu-se revigorado. Ele começou a escalar na corda novamente e parecia voar. Quando chegou ao convés, sua respiração era normal, sem qualquer dificuldade. Bênçãos de saúde e vigor, prometidas na palavra de sabedoria, foram-lhe concedidas. Ele então deu graças a seu Pai Celestial pela resposta à oração de socorro. E aquele
seria um lembrete para o resto de sua vida. Irmãos, que possamos cuidar de nosso corpo, de nossa mente, guardando os princípios estabelecidos na palavra de sabedoria. Um plano divinamente providenciado. Com todo o meu coração e alma, testifico das gloriosas bênçãos que nos guardam, que nos aguardam. Que seja assim, eu oro, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, we thank Thee for the Spirit
Agradecemos-te pelo espírito de amizade, paz e verdade que sentimos nessa sessão do sacerdócio durante esta noite. Agradecemos-te, ó Deus, por um profeta, sim, o nosso presidente Thomas S. Monson. Agradecemos-te por seus conselhos nobres e por outros irmãos, autoridades gerais que guiam essa igreja, e pelas autoridades em todo o mundo, em estacas, em quórums de toda a igreja. Agradecemos-te, Pai Celestial, pelo Evangelho restaurado e pelo profeta Joseph Smith. Oramos humildemente para que, ao seguirmos em frente, possamos ter o espírito de determinação para fazer Tua vontade, guardar Teus mandamentos e servi-lo com fidelidade. Oramos para que nossas famílias sejam abençoadas, pessoas que amamos, esposa, filhos, que possam sentir paz e Teu amor, que seja manifestado a eles. Agradecemos-te, Pai, por Teu Filho amado, Redentor, Senhor Jesus Cristo. Oramos para que possamos ser testemunhas dEle em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as coisas. Por essas coisas, agradecemos-te e buscamos essas coisas humildemente, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.